começou com uma promessa quebrada. Uma daquelas promessas que a gente faz sem pensar muito, mas que em certas regiões do Brasil, especialmente nas mais isoladas, podem ter um peso que vai muito além do entendimento comum. Jonas, um homem simples, pescador desde a adolescência, morava com a esposa, Dalva, e a filha pequena, Aninha, numa casa de palafita fincada sobre as águas escuras do Tapajós. A vida deles era tranquila, marcada pelo som dos bichos da mata, pelas canoas deslizando, nas madrugadas silenciosas e pelo cheiro único da umidade que tudo envolvia. A vila onde viviam tinha menos de 100 pessoas, e entre elas a figura mais temida e respeitada era Dona Alzira, uma curandeira velha de pele queimada pelo sol e olhos fundos, que conhecia erva por erva, bicho por bicho e espírito por espírito. Ela sempre dizia que a mata falava, e que às vezes, quando ela se sentia ignorada, começava a chamar. Não respondam se ouvirem seu nome vindo do mato à noite. A mata não fala por falar. Quando ela chama, é porque quer levar, dizia ela com a voz rouca e os olhos fixos. Jonas sempre zombou dessas histórias. Achava que era papo para assustar criança ou controlar os moradores. Ele era um homem de carne, osso e suor. Não acreditava em nada que não pudesse tocar. Mas isso mudaria. Era fim de agosto, quando o rio baixa e revela bancos de areia escondidos. Jonas decidiu pescar sozinho à noite, num ponto afastado onde os peixes costumam se concentrar. Não contou a Dalva nem levou lanterna. Apenas o facão, a rede e o silêncio da mata. Tudo correu bem até por volta das 2 da manhã, quando ele já se preparava para voltar. Foi então que ouviu, do mato fechado, do outro lado da margem, uma voz, suave, doce, familiar. Jonas. Ele parou, o coração acelerou. Era a voz de Dalva. Mas ela estava em casa, dormindo com Aninha. Não havia como. Ainda assim, a voz parecia real demais, como se Dalva estivesse escondida entre as árvores, chamando por ele com um tom quase hipnótico. Jonas, vem cá. Um frio percorreu sua espinha. Ele tentou rir, afastar o medo, mas a voz continuava, agora mais insistente, como se algo dentro dele o puxasse para frente. Ele deu um passo, depois outro, e sentiu os pés afundarem na lama do barranco. Mais um passo. E então algo segurou seu braço com força. Era Aninha. Com os olhos arregalados, vestida com a camisola, ela sussurrava. Pai, não vai. Ele caiu de joelhos, chorando. A voz cessou. Ao voltar para casa, Dalva não entendeu como Aninha havia saído da cama sem que ela percebesse. Jonas não falou mais nada naquela noite. Nos dias seguintes, a voz voltou. Não mais do mato, mas do entorno da casa. Sempre chamando. Sempre doce. Sempre insistentemente. Até que numa madrugada, a criança desapareceu. A porta estava aberta. Ninguém viu ou ouviu nada. Apenas um silêncio pétreo envolvia tudo. Numa beira da mata encontraram uma boneca feita de ossos pequenos amarrados com cipó. Havia um tufo de cabelo infantil preso nela. Jonas enlouqueceu. Passou dias na mata gritando o nome da filha, dormindo no chão, comendo folhas. Quando foi encontrado, já não falava coisa com coisa. Levado para Belém, foi internado num hospital psiquiátrico. Segundo os médicos, ele não tinha resposta à comunicação externa. Apenas murmurava como um mantra, uma frase que nunca mudava. Ela chamou. E eu respondi. Dizem que às vezes nas margens do Tapajós pescadores escutam uma voz chamando pelo nome. Alguns dizem que é o vento. Outros que é apenas a floresta se divertindo com os incautos. Mas os mais antigos apenas baixam a cabeça e fazem o sinal da cruz. Ninguém jamais encontrou o corpo de Aninha. E a boneca ainda está guardada na casa de Dona Alzira. Edileuza sempre foi conhecida como uma mulher forte. Enfrentava jornadas longas como técnica de enfermagem em um hospital público de pequeno porte, localizado em Ibatiba, no Espírito Santo. Com seus quase 50 anos, era experiente e acostumada ao sofrimento alheio.
Mas nada, absolutamente nada do que ela tinha visto ao longo da vida poderia prepará-la para o que encontraria naquela noite. Era uma segunda-feira de agosto, pouco antes das 3 da manhã. Edileuza havia encerrado um plantão de 24 horas. Cansada, com os olhos ardendo e a música baixa no carro para mantê-la desperta, ela decidiu pegar um atalho que um colega tinha indicado, um trecho isolado da BR-262, que cortava uma região montanhosa entre Ibatiba e Manguaçu. Um percurso mais rápido, segundo diziam, e naquela hora, tudo o que ela queria era chegar em casa e dormir. O trecho era deserto, com vegetação fechada dos dois lados e neblina rasteira se formando sobre o asfalto. O GPS indicava quilômetro 121, um ponto que parecia surgir do nada, com placas enferrujadas e quase nenhum poste de iluminação. Foi ali que o carro começou a falhar. Primeiro, os faróis piscaram. Depois, o painel apagou por completo. O motor engasgou e morreu. Edileuza, assustada, encostou no acostamento. O silêncio era quase total. Não havia sinal no celular, nem qualquer luz em volta. Apenas o som dos grilos. E algo mais. Um choro. Fraco. Intermitente. Parecia vir de trás da mureta de proteção. Com o coração disparado, ela pegou o celular para usar como lanterna. Aproximou-se devagar. A respiração ficou curta. Cada passo soava como um trovão naquele silêncio denso. Quando chegou à mureta, viu algo agachado ali, uma criança, sozinha, de costas, encharcada, vestindo uma roupinha antiga, como de uma década passada. Tinha os braços finos e tremia. Edileuza, movida pelo instinto profissional, se agachou e falou suavemente: "Oi, meu amor." "Cadê sua mãezinha?" A criança virou lentamente o rosto, e o que ela viu a fez recuar de imediato. A menina não tinha olhos, apenas 2 buracos fundos e escuros. A pele estava manchada como se tivesse sido deixada na água por tempo demais. A boca, inicialmente fechada, se abriu num sorriso largo, anormal, revelando dentes miúdos, disformes. E então, com uma voz completamente adulta, disse: "Agora você também vai ficar aqui." Edileuza gritou, cambaleou e correu de volta para o carro. Ao entrar, trancou as portas. O carro ligou sozinho. Os faróis voltaram. Tudo normal. Mas no espelho, retrovisor, a criança estava sentada no banco de trás. Ela arrancou o carro com tudo, sem olhar para trás. Numa curva, perdeu o controle e capotou. Foi encontrada ao amanhecer por um caminhoneiro. Estava ferida, mas viva. Desorientada, repetia: "Tinha uma criança no carro." Tinha. O carro foi periciado. Não havia sinais de outra pessoa. Mas o vidro traseiro estava cheio de marcas de mãozinhas. Por dentro. O mais assustador? O GPS do carro registrou que ela parou por 23 minutos no quilômetro 121. Mas ela jurava que foram apenas 2. Não há casas por perto. Não há registros de desaparecimento recentes naquela região. Mas, segundo moradores antigos, há décadas, uma família morreu num acidente violento naquele trecho. Os corpos nunca foram retirados. Desde então, motoristas relatam ouvir choros de crianças. E alguns nunca mais são vistos. Juliana e André tinham um tipo de relacionamento marcado por impulsos e mistério. Ambos na casa dos 30, ela era uma fotógrafa freelancer obcecada por lugares antigos e André um professor de história fascinado por lendas regionais. Quando decidiram passar um fim de semana em São Tomé das Letras, buscavam mais do que descanso. Queriam experiências, histórias para contar. Encontraram uma casa antiga para alugar pelo boca a boca, fora dos sites de turismo. Uma senhora idosa chamada Marlene os atendeu pessoalmente. Ela não exigiu documentação, nem pagamento antecipado. Apenas um pedido: façam o que quiserem, mas não abram o quarto do fundo. A chave está no trinco, por fora. É pro bem de vocês. Juliana achou que fosse encenação. André sorriu, achando a atitude da idosa um charme exótico. O casal se instalou. A casa tinha um cheiro antigo, de madeira molhada e incenso. As janelas eram pequenas,
e os espelhos cobertos com panos pretos. Na primeira noite, ouviram estalos, vindo da parte de trás da casa, como se alguém caminhasse lentamente pelo corredor. Mas, cansados da viagem, atribuíram ao frio e ao tempo antigo da construção. Dormiram. Na segunda noite, o incômodo voltou, mas mais intenso. Às 3:04 da manhã, uma batida seca ecoou pela casa. Toque, toque, toque. Juliana acordou assustada. O som vinha da direção do corredor. André já estava desperto, deitado, ouvindo. Ambos se entreolharam e seguiram com lanternas do celular. O som parou. Mas quando passaram em frente ao quarto do fundo, ouviram algo, uma respiração pesada, profunda, como a de um animal doente, e uma voz rouca, abafada. Eu tô com sede. Juliana recuou, horrorizada. André, porém, se aproximou da porta, colocou a mão sobre a madeira envelhecida e sentiu calor, como se houvesse algo vivo ali dentro. A chave estava no trinco, mas ele não abriu. Nessa noite, dormiram no mesmo cômodo, com a porta trancada. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Juliana percebeu que a porta do fundo estava entreaberta. André jurava não tê-la tocado. Dentro do quarto, havia apenas uma cama enferrujada, uma bacia com um líquido escuro e marcas circulares no chão, como se alguém tivesse sido arrastado em círculos várias vezes. André ficou obcecado. Disse que queria dormir ali uma noite apenas. Acreditava que algo espiritual tentava se comunicar. Juliana implorou para não deixá-lo, mas ele insistiu. Montou uma câmera no tripé, acendeu uma vela e se trancou lá dentro. Juliana passou a noite acordada, ouvindo a casa gemer. A respiração pesada voltou. E a frase, sempre a mesma: eu tô com sede. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do quarto, encontrou André sentado na cama, de olhos arregalados, imóvel, catatônico. A vela ainda queimava. A filmadora estava desligada. Ela levou André ao hospital de Baipendi. Nenhum médico conseguiu diagnosticá-lo. Ele apenas repetia com os lábios rachados: eu tô com sede. Juliana voltou a casa uma semana depois, sozinha, para buscar as coisas. Ao entrar, notou que todos os espelhos estavam descobertos. Em cada um, André aparecia parado ao fundo, mesmo não estando presente. No quarto do fundo, a bacia estava cheia novamente com um líquido vermelho escuro. Ela saiu sem levar nada. A casa foi abandonada. Moradores dizem que às vezes turistas desavisados alugam o local por uma noite e partem no dia seguinte. Mudados. Mais quietos, mais pálidos. E o quarto do fundo segue sempre fechado, mas nem sempre por fora. Carlos Henrique sempre dirigiu por necessidade. Não era apaixonado por carros nem por estrada. Era motorista de aplicativo em registro no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Trabalhava principalmente à noite, quando o fluxo de corridas era menor, mas a gorjeta maior. O problema é que, às vezes, dirigir à noite significava encarar lugares onde o GPS parece esquecer da existência humana. Numa quinta-feira chuvosa, perto das 2:30 da manhã, Carlos recebeu uma corrida com ponto de partida em uma estrada, vicinal, pouco antes da entrada de Eldorado. A região era cercada por mata fechada, com acessos de terra e pouquíssima iluminação. Mas ele aceitou. A corrida prometia um valor alto. Quando chegou, havia apenas uma figura parada sob a garoa. Uma mulher com vestido branco, longo, coberta por um véu, imóvel. Carlos abaixou o vidro e perguntou: "Senhora, precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Apenas entrou no banco de trás e apontou para frente. Carlos, intrigado, observou pelo retrovisor. O véu cobria totalmente o rosto. A roupa parecia antiga, quase de época. Mas o mais estranho é que ela não estava molhada, apesar da chuva fina. O destino era uma estrada mais afastada ainda, que levava para uma área de mata conhecida como Morro dos Perdidos. Carlos tentou puxar conversa. "A senhora é daqui mesmo? Vai encontrar alguém?" Silêncio. Apenas o som do limpador de para-brisa riscando o vidro. "Tudo bem.
Às vezes a gente só quer chegar no destino. Ele continuou dirigindo, mas o ambiente parecia ficar cada vez mais denso, como se o carro estivesse entrando numa zona de tempo diferente. A chuva aumentava. O sinal de celular sumiu. A floresta se fechava em torno da estrada. E então, no retrovisor, ele notou algo. O assento onde ela estava vazio. Carlos virou o rosto de forma brusca. Ninguém. A mulher havia sumido. A porta não abriu. Nenhum barulho. Nada. Parou o carro em pânico. A luz interna acendeu sozinha. E no banco de trás, como se ela ainda estivesse sentada ali, a marca de um vestido longo molhado começava a se formar no couro. Carlos saiu do carro tropeçando na lama. Pegou o celular, sem sinal. E foi então que ouviu um canto, triste, suave. Parecia uma música de casamento, distorcida, como se viesse do fundo da mata. Seguindo o som, ele chegou à beira de um pequeno barranco. E ali, viu algo que jamais esqueceria. Um véu branco preso nos galhos. Uma cova rasa, recentemente mexida. E parcialmente descoberta pela chuva, a mão de uma mulher, com a aliança no dedo. Carlos vomitou. Correu de volta para o carro. Entrou e deu partida. O carro funcionou. Ao acelerar, olhou no retrovisor uma última vez. A mulher estava de pé, na beira da estrada encarando ele. Sem véu, o rosto em decomposição, os olhos fundos, e uma lágrima escura escorria de um dos olhos. Ele não parou. Nunca contou a história para mais ninguém, mas abandonou o trabalho naquela semana. Vendeu o carro, mudou de cidade. Alguns dizem que a noiva do vale é o espírito de uma mulher assassinada no dia do casamento, abandonada na floresta pelo próprio noivo. Outros juram que é um aviso para quem se aventura em estradas esquecidas por Deus. Que todos concordam é: se você vir uma mulher de branco à beira da estrada, não pare. O ex-policial militar Olavo Soares sempre teve fama de durão. Serviu por mais de 25 anos na corporação, patrulhando de tudo: favelas, zona rural, fronteiras. Mas havia uma história que ele só contava quando estava muito bêbado. Sempre começava do mesmo jeito: vocês não sabem o que é maldade. Eu vi o que mora nas janelas negras. O caso aconteceu em 2006, quando Soares fazia parte de uma equipe destacada para investigar o desaparecimento de um fazendeiro em Cocalzinho de Goiás. A última localização dele vinha de uma propriedade herdada, uma fazenda afastada da estrada principal, com mais de 60 anos de abandono parcial. O nome no portão de madeira já descascada era Fazenda Santo Isidoro, mas a população local chamava de outro nome: a Fazenda das Janelas Negras. A casa principal era uma construção colonial, com alpendres largos, vigas de madeira e 20 janelas altas. Todas, sem exceção, estavam pintadas de preto opaco. Não era em sulfilme. Era tinta passada de forma grosseira em múltiplas camadas, como se houvesse uma urgência em impedir a entrada de qualquer luz, ou de qualquer olhar. Ao entrarem, Soares e os outros 3 policiais perceberam de imediato o cheiro. Algo entre carne apodrecida, ferrugem e incenso. A casa estava silenciosa demais, sem sinal de invasão, mas com coisas que pareciam erradas no detalhe. Velas derretidas em círculos nas extremidades dos cômodos, estatuetas com rostos cobertos por panos e paredes riscadas com marcas semelhantes a garras humanas. O que os levou ao porão foi uma das estatuetas. Ao retirarem o pano que cobria seu rosto, perceberam que ela tinha os traços perfeitamente idênticos ao rosto do fazendeiro desaparecido. Aquilo não era coincidência. A entrada para o porão ficava escondida sob um tapete velho. A madeira da escada estalava a cada passo, como se reclamasse da presença dos vivos. O porão estava impregnado de um frio antinatural. E lá dentro, correntes, grades nas paredes, um colchão sujo no canto, e a parede oposta completamente arranhada. Havia marcas sobre marcas, unhas, dedos, algumas feitas com tanta força que fragmentos da parede estavam soltos no chão.
No centro do piso, uma marca circular de queimadura e restos de velas negras. Soares fotografava o local quando ouviu o grito de um dos colegas, Rocha, que subia correndo as escadas pálido, olhos arregalados. Disse que viu algo no alto da escada observando. Algo com o rosto deformado e os olhos todos pretos. Eles evacuaram o local, levaram as evidências. Mas Rocha nunca mais foi o mesmo. Passou a ter alucinações, insônia severa e 2 semanas depois se matou. Deixou um bilhete curto. Ela me vê. Mesmo com a tinta preta, ela vê tudo. O caso foi arquivado. Nenhum corpo foi encontrado. A fazenda foi lacrada, mas não demolida. Atualmente, as janelas seguem pintadas, algumas com a tinta escorrida, revelando pequenas frestas. Moradores dizem que, às vezes, à noite, quando o luar bate no vidro preto, vê-se algo do outro lado. Uma figura sentada, com os olhos fixos, esperando. E Soares nunca mais voltou à região. Mas até hoje, dorme com os espelhos cobertos e evita qualquer casa com janelas muito escuras. Segundo ele, aquilo não foi um crime, foi um ritual. E a coisa que observava da janela ainda está lá.